Acho que já está na hora de parar de fazer julgamentos quanto aos que se foram, se foi para o céu ou foi para baixo. Fiquem comigo até o final que este vídeo está bem interessante e que trago algumas palavras de Jesus sobre isso. Olá pessoas, sejam bem-vindos ao canal Espada Verbal. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Só se chega ao Pai através dele. Obrigado aos já inscritos no canal e você que está chegando aqui pela primeira vez, já o convido a se inscrever. Ative o sino das notificações em todas para ser avisado dos próximos vídeos. No final, deixe o seu gostei ou não gostei. Comente e compartilhe se achar o tema relevante. Então pessoas, como iniciei, todas as vezes que ocorre o passamento de alguém, e isso só acontece com pessoas famosas, pessoas públicas, se levanta logo a questão para onde ela foi, ou para onde foi a sua alma. E esse questionamento e até afirmações para onde tal pessoa foi, se faz geralmente entre os cristãos. Mas será que isso está certo? O que acontece? Pelo lado dos cristãos, alguns afirmam, baseado na vida pregressa de tal pessoa, que ela foi para cima, para o céu, ou para baixo, onde arde o fogo. Pelo lado daqueles que não são cristãos, as palavras são otimistas, que a pessoa era boa, tinha um bom coração e agora foi morar com Deus. A exceção são aqueles que são cruéis fora da lei, que praticam as mais diversas atrocidades. A estes, muitos dizem que queime mesmo no quinto dos Infa, que agora está sentado no colo do chifrudo. Mas vamos nos ater pelo lado cristão, pois os outros não sabem o que dizem. Se tem até cristãos que não estão a par do que acontece no mundo espiritual, quanto mais aqueles que vivem dispersos, cuidando de suas vidas, e só pensam no pós-vida quando uma pessoa se vai. E as Sagradas Escrituras traz algo sobre isso. Eclesiastes 7:2 diz: melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há festa, porque ali, onde há luto, se vê o fim de todos. E então, nós que ficamos vivos, naquele momento refletimos e aplicamos em nossos corações. 1000 coisas se passam pela cabeça de todos neste momento. Eu me lembro que uma vez, quando eu era criança, tínhamos um grupo de pessoas na igreja que eu frequentava, todos da mesma faixa etária, que aos sábados e às vezes aos domingos fazíamos trabalhos evangelísticos. Para quem não sabe, aqueles que estão assistindo este vídeo e não seja cristão, esse trabalho é aquele mesmo feito pelos discípulos, de levar a mensagem de salvação que Jesus ordenou. Pois bem, e um daqueles dias saímos, tendo à frente nosso líder, que por sinal era meu primo, e claro, bem mais velho que nós, portanto já adulto. Fomos às ruas sem destino certo, distribuindo os panfletos da palavra de Deus que tínhamos nas mãos. Eram panfletos variados, cada um com um tema, mas dentro das Sagradas Escrituras. E de repente passamos pela porta de um cemitério. Era pela parte da tarde e estava acontecendo ali um velório. E o nosso líder resolveu entrar e, lógico, nos levou junto. Éramos crianças, estávamos com ele, tínhamos que segui-lo. Era início da adolescência, tínhamos entre 10 e 12 anos. E eu, apesar da pouca idade, eu raciocinei que não era uma boa ideia evangelizar naquele local, num momento daquele. Imagine, um grupo de crianças, vamos dizer assim, invadindo um local como aquele, num momento de tristeza de todos que estavam ali presentes. A primeira ideia que me veio, enquanto andávamos pelo local, inclusive fomos até o fim no momento do enterro, que era que a qualquer momento seríamos expulsos dali. Na minha cabeça era uma falta de respeito estarmos ali fazendo aquele tipo de trabalho. Os cristãos naquela época já eram odiados. Foi a primeira vez que eu entrava num cemitério e creio que era a primeira vez das outras crianças também. Nunca tinha visto um ambiente tão carregado e sombrio, mesmo sendo de dia. Eram cruzes por todos os lados cravadas no chão. Eram pessoas que estavam ali embaixo. Enquanto uma pessoa com uma pá jogava terra sobre a pessoa que tinha sido velada, nós dávamos os panfletos às pessoas que se mantinham de cabeças baixas e em silêncio. Bem, não fomos expulsos de lá, nem mesmo hostilizados, embora tivesse alguns que nos olhassem com semblante de reprovação. Mas, uma coisa que notei, é que entre os panfletos que dávamos, tinha uns que o título era Não Chores. Depois, já em casa, eu tinha ficado com alguns desses panfletos, e então li
e vi que a mensagem era relacionada a pessoas que se foram e aos que ficaram, e no final trazia a mensagem de salvação. Acho que este foi o lado positivo do trabalho que fizemos. Talvez alguém ou vários tenham se salvado naquele dia através daquela mensagem daquele panfleto. Bem, o que eu quero dizer, em todo o tempo, em qualquer lugar, é hora de evangelizar. Não precisa ser com destino certo, mas a oportunidade que surge. Fiz isso várias vezes já adulto, no meu trajeto para o trabalho, ou na volta para casa, ou no próprio trabalho e quando eu saía para serviços fora. E o outro lado disso é que não podemos julgar se tal pessoa se salvou ou não, pelo fato de, primeiro, não estarmos com a pessoa no seu último momento de vida. E além disso, não estarmos no pensamento dela. Só Deus é onisciente. Lembremos do caso do ladrão que, assim como Jesus, foi pregado numa cruz e, no último momento de vida, ele creu em Jesus e foi salvo, apesar de ter levado uma vida de delitos. Nós não estávamos lá, não vimos, e digo até que se isso não fosse escrito, nós mesmos, os cristãos, estaríamos condenando ele. Ok. E para finalizar, estava eu ontem, enquanto trabalhava em um outro vídeo para o canal, eu assisti um vídeo de um youtuber, não sei se posso citar o nome dele, porque hoje em dia está tudo tão perigoso que até para elogiar tem que se ter cuidado, pois nunca se sabe como a pessoa vai interpretar. A pessoa pode interpretar de forma errada e, como dizia uma ex-patroa minha, a gente recebe depois a galinha pulando. Mas enfim, eu sou inscrito nesse canal pois ele traz conteúdos relevantes. Não concordo com algumas coisas que são expostas, mas suas críticas são assertivas, coerentes, pertinentes e dentro, muitas das vezes, das Sagradas Escrituras, o que já é bem positivo. E então, esse vídeo falava do passamento da cantora Preta Gil, e ele mostrou um corte de uma entrevista, creio que era de um pastor, onde ele, quando indagado sobre isso, sobre esse ocorrido, ele respondeu de maneira acertada, ao meu ver, que não se envolve nessa de julgar para qual lugar a pessoa foi após esta vida, que isso só pertence a Deus. E nesse momento eu lembrei de vários outros vídeos que assisti, de vários outros canais, falando desse assunto. Virou um debate só, muitos criticando, outros condenando, enfim. Como também comentários dos internautas, onde uns diziam que a Preta Gil foi para o céu, outros retrucavam, diziam que ela foi para baixo. Então, como eu disse no início, não nos cabe julgar, mas quando eu fui ler os comentários desse vídeo que eu estava assistindo, apenas ler, eu não tinha intenção de comentar. E antes mesmo de eu começar a leitura, me veio uma palavra do Senhor e de imediato eu postei nos comentários. Esqueci até a leitura que eu ia fazer dos comentários dos outros. E a palavra que me veio foi esta: não foi visão, não foi nenhum anjo me falando. Simplesmente foi uma palavra das Sagradas Escrituras que me veio à mente naquele exato momento. Por isso que eu sempre digo da importância de se estar lendo as Sagradas Escrituras, pois em algum momento ela servirá para nós mesmos, ou para alerta ou instrução para outros. E esta palavra creio que seja definitiva para se acabar com essa discussão ou debate entre os cristãos. Toda vez que uma pessoa deixa esta vida, e que só ocorre quando é algum famoso. Se fosse uma pessoa comum, sem notoriedade, talvez não se falasse tanto. Se daria notícia se fosse o caso de alguém que cometeu algum delito, mas ninguém estaria focando para onde a alma dela foi. Estaria focando no delito que ela cometeu. Enfim, tanto de um lado como de outro, tudo isso eu acho que é para ganhar visualizações, engajamento. Essas coisas que todos já sabem que ocorre na internet. Mas então, vamos à palavra que me veio e ela vem da parte do próprio Jesus. Se encontra em João 21. Eu vou falar com minhas palavras, mas vocês podem conferir e vão ver que a mensagem se aplica exatamente a este tema. Então, após Jesus ressuscitar, ele ainda apareceu aos discípulos, e numa dessas aparições, que ocorreu junto ao mar de Tiberíades, Jesus ia caminhando com os discípulos, e Pedro se aproximou de Jesus e lhe perguntou qual seria o destino de João, pois Jesus tinha dito qual seria o destino dele, Pedro. E então Pedro agora perguntava: "O que será deste, Senhor?", apontando para João. E Jesus respondeu: "Se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu." Então é assim, a lição que tiramos disso, num bom português, é que o que nos interessa a vida dos outros, se ela após esta vida foi para o céu ou para os ínfar. Cuidemos da nossa vida para que tenhamos o mesmo destino que ela, caso tenha ido para um lugar bom, ou não vamos para o mesmo lugar que ela foi, caso tenha ido para um lugar ruim.
Então, pessoas, ao invés de julgarmos, tentar adivinhar para qual lugar a pessoa foi depois desta vida, vamos fazer como citado no livro de Eclesiastes que citei no início do vídeo, trazer a reflexão para nós mesmos, para o que será depois desta vida. Até porque está escrito que cada um dará conta de si a Deus no dia do juízo. Se nós mal podemos, pelo que demonstramos, cuidar da nossa própria vida, como vamos querer cuidar da vida alheia? E depois, é uma falta de respeito para com a família enlutada. Imagine se fosse com um familiar seu. A pessoa perece e seus familiares e amigos consternados com o luto e outros falando mal da pessoa que se foi e que seu destino não foi bom. É como disse também Jesus: faça aos outros aquilo que gostariam que fizesse com você. Deve-se ao menos respeitar o período de luto e deixar os vídeos, comentários para depois, e sem entrar na questão de julgamento, apenas. Isso é para os crentes, aproveitar a ocasião e pregar a mensagem do Evangelho. Não é com julgamentos, acusações que se levará as pessoas até Jesus. Ao contrário, as pessoas vendo esse tipo de ação passam a ter raiva dos cristãos. Eu ouvi, ninguém me contou não, da própria pessoa que um dia ela foi a uma igreja evangélica e ao entrar viu as pessoas olhando para ela e alguns fazendo comentários de crítica. Essa pessoa então saiu da igreja e nunca mais voltou lá. É isso aí, pessoas, vou ficando por aqui. Se gostaram do conteúdo, deixe seu like, comente e compartilhe. Até a próxima!